Você aí que está em casa desorientado, não sabe o que fazer, não sabe como crescer sua empresa, sabe o que é um CRM? Bom, hoje eu vou fazer uma análise aqui de como funciona para mim um CRM, como ele é útil para mim, em que situação eu uso e vou dar uma explicada geral. Para que serve um CRM? Como ele funciona? Como eu posso usar? O que ele me gera de resultado? Tá? Então, são conceitos que eu aplico na minha vida e que trazem dinheiro para o meu bolso. Então, isso aqui não é achismo. Tem alguns materiais que são acadêmicos e eu não vou explicar tudo. Afinal, né, é, seria muita coisa. Então, vamos lá. Primeiramente, esse canal aqui é um canal sem filtro algum. Ele não tem nem edição, quanto mais tem filtro no que eu falo. Então, talvez tenha ruídos que não eram para ter. Talvez eu me perca no raciocínio. Bem, eu sou só uma pessoa normal que vive da internet, tá? Use esse canal como uma forma de anotação para poder estudar, afirmar coisas que eu aprendo por aí e coisas que funcionou para mim na prática e eu quero consolidar isso como um raciocínio, certo? Então vamos lá. O que é um CRM? Cara, CRM é uma sigla para Customer Relationship Management, o inglês não é dos melhores, e ele é uma ferramenta que possibilita você organizar os seus leads e os seus clientes, tá? Lembrando que são duas coisas diferentes. O lead ele é uma oportunidade e o cliente ele é algo que já deu certo. É, Bom, vamos lá. Eu fiz aqui um fluxo onde eu coloco conceitos maiores, então a base desse fluxo é esse conceito aqui, tá? Então temos a entrada de leads, registro no CRM e gestão do funil. Essa é a base, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ctrl P. Colocar aqui um quadrado para poder sinalizar. Isso é a base do raciocínio. Tá? Então aqui, ó. Isso aqui é a base. Bom, vamos lá. Começando por que que eu tenho que usar um CRM. Então, eu vou trazer para cá para a direita e vou falar de em que momento essas ferramentas começaram a ser implementadas, tá? Bom, o CRM, não só o CRM, mas qualquer ferramenta que você pense em vou usar isso para crescer uma empresa de maneira organizada, veio em um momento em que o crescimento na internet ele era feito a todo custo. Isso não tem muito tempo, porque na internet as coisas estão andando rápido demais, tá? Então, quem pegou, por exemplo, o marketing digital e fez muito dinheiro lá para 2020, né, quando começou a pandemia, talvez um pouco antes, talvez um pouquinho depois do começo da pandemia, quem pegou esse período, pegou um período muito cru. Pegou um período em que você, só de ter a vontade de vencer, só de ter a vontade de fazer algo na internet, conseguia fazer. Pontos importantes que faziam com que a internet funcionasse assim, tá? Primeiro, a parte legal era super fácil, né? Algumas pessoas tiveram problema com a parte fiscal. Mas a parte legal de você implementar coisas era muito fácil. Segundo, o CAC era muito mais barato. E deixando claro, né, como o Igor Melo fala, o CAC ele é um sintoma. Ele não é a causa, tá? Eu não consigo vender porque meu CAC está caro. Cara, ficou caro do nada? Ele encareceu sozinho? Tem que rever isso aí, tá? Você não sabe nem de onde vem o seu CAC, para falar a verdade, se você pensa assim. Bom, então, o CAC baixo, a parte legal muito fácil, muita oportunidade, pouca gente anunciando. Barreira de entrada baixíssima para você fazer qualquer tipo de e-commerce, qualquer tipo de serviço digital, como marketing, design. Fez com que curso, né, infoproduto, fez com que muitas pessoas ganhassem dinheiro, dinheiro de verdade, tá? Enriquecessem na internet com muita facilidade, sem ter uma estrutura adequada. Eu conheço algumas pessoas que quebraram ganhando muito dinheiro, porque se perdeu em algum momento. E eu perdi muito dinheiro, né? Eu quebrei o e-commerce de dropshipping por conta da parte fiscal, que eu não sabia como lidar, eu era muito novo, eu estava um pouco emocionado, então a parte fiscal me pegou um pouco. E aí eu coloquei aqui que passamos de crescer a todo custo para crescer com uma estrutura, né? Porque isso dá previsibilidade e dá um crescimento sustentável. Isso faz parte de um conceito maior, tá? Que eu não vou explicar aqui, mas que é o conceito de arquitetura de receita.
Então, não é algo que eu tenho domínio para falar aqui ainda, mas vou colocar alguns pontos que fazem parte de uma estrutura bem planejada. Então, a marca. Cara, antigamente você não tinha que pensar numa supermarca. Isso falando como pessoa física, como influenciador, como loja física ou digital, tá? É, você só tinha que colocar o nome e uma imagem. Agora você tem que pensar em coisas que você não pensava antes. Olha só. Então você é obrigado a pensar, por exemplo, em posicionamento. Você é pensado, por exemplo, em fazer um bom audiovisual. Porque o seu iPhonezinho, ele não dá conta de entregar o que você quer que entregue. Você tem que ter uma noção agora da parte contábil. Olha só, antes o pessoal puxava tudo no MEI, enchia o bolso de dinheiro no MEI de maneira ilegal e não dava nada por muito tempo. Agora, se você faz isso, a Receita bate na sua porta em 2 palitos. Você quer correr esse risco? Não sei. A parte contábil vai muito além disso, tá? A parte contábil vai de você saber para que rumo você está indo em relação ao dinheiro. Estamos ganhando dinheiro? Estamos perdendo dinheiro? Estamos crescendo como deveria ser o crescimento? Temos uma previsão? Temos margem? Como que tá isso tudo? Então a parte contábil ela envolve toda a matemática financeira que tem relação com crescer, não crescer, crises e o mais importante, dinheiro no bolso de verdade, porque faturamento não é dinheiro no bolso, né? Vamos deixar bem claro aqui. Terceira parte, jurídico. Isso aqui eu não me atrevo a falar. O que eu vou falar de mais importante é, cara, saiba fazer contratos. Se você não sabe fazer contrato, tenha contato com alguém que saiba. Tá? Não estou falando que você tem que ter um departamento jurídico se você é uma pessoa só, você é uma urgência, se você até se você for uma agência maior, tá? Tem que ter um departamento jurídico. Ou se você tem um SaaS, você vai ter um departamento jurídico. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, papelada, essa burocracia legal, a parte jurídica, ela é proteção, tanto para você como para o seu colaborador. Porque uma coisa que eu vejo, por exemplo, hoje em dia acontecendo, tá? E eu já tive esse tipo de emprego, contrata um PJ e você faz tudo o que indica que ele tem um vínculo trabalhício. Irmão, na primeira oportunidade que você mandar esse cara embora por N motivos, ele vai colocar tudo o que ele pode bem no meio do seu cu. Ele vai juntar tudo o que ele pode de print, tudo que ele sofreu na sua mão por um salário miserável que você paga, porque você é um puta de um mão de vaca, porque você quer andar de BMW com um ano que tá dando certo, enquanto o seu colaborador, super importante, ganha R$ 2.500. Ele vai pegar todo esse ódio e vai colocar bem no meio da sua bunda. E você vai se fuder. E acabou. Entendeu? Você vai ficar assim, você vai ficar enrolado com uma coisa que poderia ter sido evitado. Então saiba fazer contrato. Saiba quando colocar um CLT, quando colocar um PJ. Como que funciona cada tipo de trabalho. Isso você tem que saber. Acima de tudo, o contrato tem que ser muito bem redigido. Certo? Quarto ponto, produção. Cara, isso aqui tem a ver com produtividade. E não é o termo, a parte coach da parada. Né? Isso tem a ver com processos, isso tem a ver com os entregáveis, a qualidade, tudo que tem relação com o que é produzido em termos de serviço ou produto. Se você tem um SaaS, cara, está andando? Como que está o patch note disso? As pessoas sabem o que tem sido feito dentro do teu SaaS? Se você tem um serviço, uma agência, por exemplo, ou se você é um designer, se você é um gestor de tráfego, cara, está entregando resultado? Qual é o seu processo? Você consegue replicar isso para todo mundo? Como que você delega cada etapa do processo? Tudo isso tem que ser muito bem estruturado, tá? Essa é uma parte bem do papel e você tem que ter isso sólido na sua cabeça. Isso não pode ser uma da caralho, porque você tem que entregar mais custando menos de você, tanto em termos individuais, que é cada pessoa tem que usar menos tempo para fazer mais atividade, como se estiver fazendo muito, você não pode acabar com a saúde do teu trabalhador, cara. Porra, seja homem. Você paga R$ 2.500 para um gestor de tráfego e você quer que ele fique, por exemplo, 30 empresas pagando uma comissão lixosa. Entendeu? Você é um bosta se você faz isso. Putz, se alguém tá ouvindo isso aqui, né? Eu acho que não, porque eu sou meio esquizofrênico. Mas quando eu vejo uma agência, por exemplo, que é o que eu tive mais contato, pagando R$ 1.500 mais R$ 100 por conta para o cara atender 20 clientes, por exemplo, irmão, você é um canalha.
é um canalha, não tem outra forma de falar isso. E a parte comercial, que é o que realmente coloca dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso não tem nada a ver com tudo que eu falei antes, tá? Dinheiro no bolso tem a ver de você fazer uma troca voluntária entre duas pessoas, em que você, de maneira muito eficiente, consegue tirar o dinheiro da outra sem agir e sem extorquí-la, né? Falando na parte legal. Se você entrega tudo o que eu falei antes, você consegue cobrar mais e você é um cara honesto, parabéns. Agora, se você pega dinheiro dos outros e não entrega o que eu tô falando aqui, parabéns, você é um sócio da V4 Company, certo? Você ganha de maneira desonesta. E não estou falando que ninguém aqui é criminoso, tá? Não estou apontando dedos. Estou falando sobre entregar ou não entregar, ser coerente ou não ser coerente, tá? Beleza? Isso aqui, ele acaba resumindo o que eu acredito que seja. Isso é super, super resumo, tá? Cada tópico desse, em algum momento, eu vou trazer um vídeo aqui, uma análise. Mas isso trata dos três canais que eu acredito que é da onde vem o dinheiro. Então temos o canal de aquisição, distribuição e de venda. Cada um desses canais são responsáveis por uma forma ou um montante do dinheiro que você recebe. Não necessariamente os três canais têm a ver com quantidade, mas, por exemplo, o canal de venda, ele é responsável por em quanto tempo eu vou receber esse dinheiro. Porque se eu consigo recolher um Pix na Cal, o que é uma habilidade super importante hoje em dia, eu estou recebendo agora por um trabalho que vai ser executado. Inclusive, ele pode ser executado em meses, tá? Isso parece uma coisa à toa, uma coisa de vaidade, mas não. Isso é importante se você quer crescer rápido, porque você consegue pegar agora e comprar algo que você não conseguiria comprar para que a sua empresa continue rodando. Então, no processo de crescimento de uma microempresa ou de uma pequena empresa, isso é super importante, né? São as entradas. Do outro lado, por exemplo, o canal de aquisição, ele te dá margem. Porque se você, dando exemplo aqui de quem tem um e-commerce, de quem trabalha com revenda, se você tem produtos que te custam menos em relação ao que você vende, ou se você consegue enxugar esse custo para você adquirir o seu produto, você aumenta a sua margem, sem ter que pensar em outros pontos, como por exemplo, por quanto que eu vou vender. Porque aí a gente fala sobre posicionamento, a gente fala sobre ticket médio, sobre negociação. Agora, a aquisição não tem nada a ver com a ponta final da venda. Ela abre margem no sentido oposto. Ela abre margem na contramão. Claro que isso aqui tem um limite, tá? O canal de aquisição tem muitas coisas aqui dentro, mas também tem um limite. Assim como toda outra ponta. Bom, dito isso, vou agora para a parte do sistema. CRM. Para que serve um CRM? Como eu disse, ele é uma ferramenta. Então, vou falar na ordem aqui, tá? Como que funciona um CRM, como que eu faço um follow-up e de maneira bem simples, porque isso aqui é super particular, me traz dinheiro toda semana. Primeiro, eu tenho um canal onde entram os leads. Essa fonte de aquisição de leads, ela é multicanal. Então, o que que significa, cara? É, que vai para o CRM de maneira direta, sem que passe por outras pessoas, porque aí vai contornar essa entrada dos leads, tá? E eu não vou falar disso agora. Eu tenho os ads, o orgânico e o networking. Então, em termos de qualificação, que é uma coisa super importante, e o quanto de trabalho isso me dá, ou quanto de conversão isso vai me dar, eu classifiquei aqui os três. Beleza? Por exemplo, o ads, cara, eu coloquei aqui, é um estrume. É uma merda, tá? Qual que é o objetivo quando você faz anúncio? É você ganhar por lead qualificado? Negativo. Aqui você ganha no volume. Então, se você é um gestor de tráfego e promete leads super qualificados, você é um mentiroso. E você está errando o intuito do anúncio nesse momento aqui do Ads, tá? A gente está numa fase, pensando em Facebook Ads, em Google Ads, em que todo o processo de entrada e tratamento do lead é tão importante como você configura a campanha.
Por isso que eu coloquei que é um estrume. E você vai entender mais tarde, beleza? Agora no orgânico. Cara, se orgânico, a gente tá falando de algo nichado e você tá conseguindo leads, você tem uma mina de ouro na mão, tá? Exemplo, é... Pô, eu sou um influenciador que vende curso para entrar na ESA, SpaceX, que são concursos militares, tá? Cara, se as pessoas te perguntam e te pedem para você entregar um produto na mão delas, você tem um público super, super, super qualificado, porque eles têm um alto nível de consciência. Não significa que eles têm dinheiro para comprar, por isso que eu não coloquei que eles são super qualificados. Eles têm um alto nível de consciência, isso é bem importante, tá? Tem que separar, porque tem pessoas que têm um alto nível de consciência, por exemplo, o jogador de FPS que joga Overwatch, que joga Valorant, ele tem certeza que um periférico é importante. Um bom mouse, tipo um Logitech G Pro X2 ou um Death Header desses novos aí, Viper V4, essas porra. Ele sabe o que isso é super importante. Ele sabe que ter um monitor com mais hertz é importante. Pode ser que ele não tenha dinheiro, porque ele pode ter 16 anos, então ele não é qualificado. Entendeu? Ele não tem esse dinheiro e quem decide que vai comprar ou não são os pais dele, certo? Então, sobre nível de consciência, cara, o orgânico, ele é o que traz mais isso. A pessoa que te acompanha, ela, ela é muito importante, ela pode colocar muito dinheiro no seu bolso de maneira honesta. Quem não entra aqui no orgânico, quem não entra em nível de consciência são pessoas que vêm através de conteúdo viral. Se você faz conteúdo viral só para farmar view no TikTok, tentar viver de AdSense no YouTube, eu não quero você aqui pra lá. Vai embora. Não fale comigo. Não estou falando nada de errado sobre o seu trabalho, mas eu não posso te ajudar com esse sistema, tá? É... Porque a gente está falando de algo além do estrume do Ads. A gente fala de um nível de desqualificação que eu não consigo nem metrificar, beleza? Então, se você só fica tentando viralizar com coisas nada a ver com essas porra de brainrot, não fala comigo, cara. Vai embora. Vai embora, some daqui. Ou networking. Isso aqui é importante, tá? Networking, em alguns nichos, é o que traz mais vendas. O nicho industrial, que é o nicho que eu tenho contato, por exemplo, pessoal que trabalha tanto em metalúrgica como esquadria de alumínio, que eu já falei outras vezes, mas é o meu nicho que eu prefiro trabalhar agora. Eles vivem de indicação. Isso é networking, tá? Isso é networking. Porém, pensando em agências e dono de agências, ou clínicas, por exemplo, que eu já tive contato também, né? Eu trabalhei para franquias de clínica odontológica, clínica estética. Cuidado, o network entre donos não funciona, tá? A sua rede de contatos, ela quer o seu fim. A sua rede de contato, ela quer que você morra. Se eles puderem puxar o seu tapete e enfiar uma faca no seu peito, eles vão fazer isso. Então, não ache que porque o network funciona para a indústria, onde duas pessoas de áreas parecidas podem se indicar, podem passar trabalho, não ache que isso vai acontecer e que isso vai te dar futuro em termos de internet, tá? Para quem isso funciona para o B2C. Não é exatamente networking, tá? O sistema de indicação ele é uma coisa diferente, mas a forma que você trabalha isso no funil é a mesma, beleza? E em termos de networking literal, né? Então, B2B, nichos, aí você só pensa nisso em conversei com uma empresa, fiz um bom trabalho para essa empresa, fiz uma boa relação com essa empresa e eu consigo outras empresas através dela. Mas se ela for B2C, adivinha, a chance disso acontecer é baixa. E outra, questão de posicionamento, tá? Porque se você fez networking igual um cachorro, tentando implorar para que seja indicado, tentando implorar para que seja um contato na agenda, isso não vai acontecer. Por isso que eu coloquei, se você não fez networking igual um cachorro, tem um alto poder de conversão. Só que tem 1 milhão de adendos, tá? Então, não significa que vai valer para todo mundo. Esse é o meu caso.
Esse é o meu caso, tá? Bom, isso é a entrada de leads. O que eu faço com isso? Eu preciso de. Eu preciso que esses leads sejam registrados no CRM. Então, eu coloquei aqui um mini funil, que é o meu caso, de como funciona para poder decidir. Não sei se tá fácil de entender, porque parece que é uma bagunça, né? Se você olhar para o frame total, vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Bom, primeiro contato com o produto ou marca. Pergunta. Sim, vamos pelo sim primeiro, tá? Sim. Opa, beleza. Por onde que ele veio? Ele veio pelo orgânico. Entrou em contato. Por onde ele entrou em contato após consumir orgânico? Isso é importante, tá? Coloquei. Tá. Já vai pro follow-up. Por que que eu coloquei aqui? Entrou em contato por onde? Porque, cara, isso é muito importante. Eu não coloquei a cadeia completa aqui porque já tava uma zona. Mas isso é importante por quê? Se a pessoa entrou em contato por um post direcionado que você fez, então, por exemplo, fiz um vídeo no Instagram mostrando como que você implementa um setor comercial. E veio uma pessoa que falou, caralho, isso é difícil. Eu consigo entrar em contato com você? Você, pum, já faz follow-up. Tenha em mente que o que eu falei aqui não é literal, tá? Ela não vai falar isso. Às vezes é um empresário que comenta e fala, cara, muito interessante. Ele dá um comentário lá no teu Reels. E você olha o perfil dele, vê que é um empresário, você faz a porra do follow-up. Entra em contato com ele. Tem um problema com timidez? Se o seu problema é timidez, saia da internet, né? Se o seu problema é disposição, também saia da internet. Deixa o trabalho chegar até você em um trabalho CLT. Aqui você tem que buscar trabalho. Então, é, se ele entrou em contato em qualquer fonte que seja não viral e que seja no âmbito educacional, educativo, né? Trabalho e coisa assim, faça o follow-up. Se você postou a sua empresinha lá tomando um café e um lugar super bonito, e a pessoa falou, oh, que legal, cara, ela tá elogiando o teu ambiente, ela tá elogiando outras coisas, tá? Ela pode estar elogiando, por exemplo, os seus resultados. Não faça follow-up nessa pessoa, não perca tempo. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Aqui, se você quiser, você pode fazer o follow-up e começar a registrar ele no CRM. E eu não faço isso. Eu faço follow-up. Se ela tiver interesse, opa, aí eu mudo para um follow-up multicanal. Então, esse primeiro contato ele é importante. O segundo contato, ele é mais importante ainda, porque nesse segundo contato, eu subo de régua. Então, por exemplo, se ele entrou em contato na rede social e eu interagi com ele, por exemplo, na DM do Instagram, eu interagi com ele no WhatsApp, ou interagi com ele em algum grupo, e ele demonstrou interesse, opa, eu vou subir. Eu vou prospectar ele. Irmão, agora eu vou fazer o trabalho de stalker. WhatsApp, e-mail, Instagram, ligação, a etapa final, que é a mais poderosa. E isso vai decidir muitas coisas. Então, vou parar por aqui porque eu vou voltar. Esse é o caminho C. Tudo está caminhando para ter uma boa chance. Agora, isso é orgânico, tá? Ads, cara, é complicado. Fiz um anúncio lá, subi um anúncio de para contratar tráfego pago. E vem o lead através disso aqui. Eu separei em duas etapas, tá? Porque eu tenho coisa para falar aqui. Se o teu lead ele vem através da DM, WhatsApp ou telefone, é uma coisa. Por quê? Aqui esse lead ele pode ser um cara desinteressado. Eu coloquei aqui, tem interesse? Por que que isso parece óbvio? Por que que isso parece uma coisa idiota? E não é idiota, tá? É uma pergunta óbvia, mas existe uma coisa muito forte no pessoal que trabalha tanto B2B quanto B2C nichado, que são os curiosos, que é o pessoal que eu mais odeio. É um pessoal que queima o teu lead, queima o teu anúncio, é um pessoal que não quer consumir, nunca pensou em comprar o teu produto, porém eles vão tomar o seu tempo. Você não tem como prever o futuro. Claro que a ideia é filtrar esse pessoal. Então, se ele não responde o seu primeiro contato quando ele cai na sua DM, WhatsApp, ou quando ele te liga, se ele não te dá uma boa resposta, ele não te dá
um sinal de que a negociação ou de que a continuação ou de que o interesse dele exista, corta pela raiz, tá? E aí, você corta pela raiz, pega os números, pega o dado dele, pega o nome dele, porque é a única coisa que você pode recolher, e joga para um follow-up de recuperação. Como que vai ser feito esse follow-up? Cara, você vai esperar um tempo, e até que esse tempo aconteça, você vai jogar outros materiais na mão dele. Então, se você, por exemplo, se você não for idiota, você vai ter uma campanha no Meta, falando de ads aqui, que é o grupo eu estou falando agora. Você vai ter uma campanha de reengajamento, onde você vai pegar pessoas que interagiram com os seus anúncios com uma CTA mais agressiva, e que essas pessoas que estão mandando DM desinteressadas estão chegando, e você vai pegar esse público e vai fazer um anúncio direto de reengajamento, para poder empurrar essa pessoa através do funil. É um público que ele não é qualificado, mas ele pode se tornar qualificado. E em tempos de CAC caro, o que faz você ganhar dinheiro é você recuperar esses leads. É isso que faz com que você ganhe margem, porque o CAC nunca vai ficar tão barato quanto você quer que fique. Você tem que tratar isso antes. Antes. CAC, ele é um sintoma. Então, coloque ele no follow-up de recuperação, tá? Eu coloquei esse follow-up de recuperação para você colocar isso, você colocar no teu sistema de follow-up para recuperar esse lead. Show. Coloque uma tag ou faça um lead scoring, porque isso vai ser super particular, tá? Eu vou dar um exemplo de tag. Cara, coloca uma tag ads não. E você faz uma tabela. E nessa tabela de ads não, você coloca o que ela significa para que outras pessoas da sua equipe, ou até você, porque você tem uma memória de bagre, saiba o que significa. Então, todos os leads que forem marcados como ads não, são leads que no momento não possuem nenhuma chance de negociar. E você vai fazer o que com eles? Você vai esquecer? O que acontece é isso, né? O que acontece com as pessoas é achar que uma pessoa que não comprou agora nunca mais pode comprar. Ela não tem chance alguma de comprar. Agora, a vida dela, irmão, vai continuar andando e você vai ter outras chances de fazer ela receber o teu conteúdo, o teu material, o teu anúncio, e faça isso valer a pena. Pensa lá na frente, tá? Então, com o que você teve agora de resultado, de resposta, feedback, trata isso e pensa em 1 mês, 2 meses, 3 meses, beleza? Não desista desse lead em nenhum momento. Também não fique tomando energia, por isso que eu falei, cara, pula direto, joga para o teu sistema de recuperação, preferência, faça algo automatizado. Show. Registra no CRM para você não perder esse dado. Beleza? Agora, se for interessado, se demonstrar um interesse direto, pô, queria sim saber como é que funciona, pô, queria o quanto é que fica, pô, não sei o que. O quanto é que fica, ele é muito porco também, tá? Eu deixar bem claro. Quanto é que fica, às vezes o cara é só curioso. Eu falei, o Ads é trabalhar com volume. E aí, assim que ele te der uma resposta positiva, tenta recolher contato e faça um follow-up multicanal. Volta para aquilo que eu falei de quem teve mais de um contato com a marca ou produto. Então faça um follow-up multicanal. E termina no telefone, irmão. Tá. Agora, bom, se a pessoa vem pelo formulário ou diagnóstico, porque eu dei o exemplo, tá? DM, WhatsApp, telefone. A pessoa que vem pelo formulário barra diagnóstico, ela já ultrapassou uma barreira de preguiça e de vontade que todas as outras não ultrapassaram. Ela colocou já nome, e-mail e telefone dela. Ela tem algum grau de interesse. O que pode acontecer é ela perder esse interesse ao longo das horas, porque as pessoas são assim. Você que fica se enchendo de planos e sonhos às 10 da manhã, opa, perdão, às 10 da noite. Ah, mas amanhã eu vou fazer isso aqui, não, amanhã eu faço, não sei o quê. No outro dia, na manhã do próximo dia, você é um bosta, você não quer fazer nada. Você só quer tomar o seu café, começar o seu dia na base do foda-se e tudo que você planejou não existe mais. Isso vale pra todo mundo. Então você vai ter que fazer um follow-up multicanal, porque só mandar uma mensagenzinha lá no número que ela deixou, isso não vai converter ela. Isso não vai converter ela. Você tem que esfregar,
a solução na cara dela e fazer com que ela reflita, beleza? Então, follow-up multicanal. Tudo termina aqui, né? Então, esses 3 caminhos que eu expliquei, que terminam no follow-up multicanal, ele possibilita um avanço. O que a gente tem como avanço, tá? De acordo com um livro que eu expliquei aqui no canal, o Spin Selling. Um avanço, ele não pode ser só um compromisso irregular. Considere um avanço no mínimo uma reunião. Uma reunião que não seja de demonstração, tá? Porque se for um lugar onde você só vai ficar mostrando o que sua feature faz, ou se na sua reunião você só ficar descrevendo características do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, você não vai conseguir converter esse cara. O que a pessoa quer, de maneira inconsciente, é resolver o problema dela. Ela não quer te conhecer. Ela não quer ser o seu amigo. Se você não conseguir tratar a reunião, tratar esse avanço, que pode ser uma pré-reunião por telefone, pode ser uma reunião no Meet, pode ser um evento presencial, né? Um compromisso presencial, que é super poderoso também. Se você não conseguiu vender ali, opa, liga o sinal de alerta, tá? Bom, já vou adiantar o que vai acontecer, tá? Se você não conseguiu, nesse avanço que rolou, vender, você foi um bostinha, tá? Se você nem conseguiu esse avanço, tudo bem. Manda ele pro follow-up de recuperação. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos tentar recuperar esse cara. Vamos tentar fazer com que ele tenha um avanço conosco. Que se, no mínimo, uma reunião, um meet, uma ligação muito bem estruturada. Eu não gosto muito de ligação para fechar, tá? Para mim, a ligação ela entra aqui, ó, no follow-up multicanal. A ligação ela tem o poder de levar uma pessoa para uma reunião, que é a obtenção máxima de compromisso. É você fazer um velho fudido pegar a câmera do celular dele, colocar na frente de uma caixa para falar com você olhando olho no olho através da internet, tá? Essa é a obtenção máxima de compromisso. Show. Então, chegou no avanço, não teve, follow-up de recuperação. Tudo bem. Chegou no avanço e teve sim uma progressão do avanço, parabéns, você chegou na etapa final, você vendeu. Não tem mais, tem mais além disso. Então, se você vendeu, atualize o cliente no CRM, tá? E a parte mais importante da recorrência. Vendi, beleza? Qual que é o próximo passo? Faça o seu entregável com respeito. Não entregue lixo. Se você quer ter recorrência, se você quer ter moral, se você quer ter um bom feedback, se você quer que a pessoa coloque mais dinheiro no seu bolso, se você quer que ela te indique, tudo termina em como que você vai entregar isso. Isso não é o que coloca o primeiro dinheiro do cliente no seu bolso, mas isso é o que coloca dinheiro, o segundo dinheiro, o terceiro dinheiro, o quarto dinheiro e o dinheiro de outras pessoas que esse cara conhece no teu bolso. Beleza? Não entregue lixo, entregue uma coisa boa. Se você chegou numa reunião no Meet, olho no olho e não vendeu, você ainda é um cara muito ruim de vendas. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, revise a sua reunião. Como Einstein fala, é insanidade você tentar a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se você não fechou na tua reunião e você vai para a próxima sem ter percebido que você errou, o que faltou para você fechar, por que ficou no quase e você queimou o trabalho do teu SDR ou seu próprio trabalho, só tem como aprender isso através de uma revisão muito bem ordenada da tua reunião. Beleza? Manda para o follow-up de recuperação, coloque o tag lead scoring correspondente, tá? Então cada um vai ter o seu lead scoring. Eu não vou ensinar essa porra, isso é muito particular. Eu pessoalmente não gosto muito de fazer, tá? Eu faço isso, eu implemento isso em clientes que têm uma cadeia maior que a minha, porque isso aqui é um fluxo super simples do que eu faço. E não é o que todo mundo tem que fazer, não é o que vai valer para todo mundo, mas isso é uma excelente base para começar. Para você que é um bosta e tá perdido, comece por aqui. Entenda essa porra, tá? Bom, próximo passo. Bom, fiz tudo isso. Fiz tudo essas etapas.
estão dentro da prospecção. Essa parte mais mental, essa parte mais, né? Porque isso aqui não descreve passo a passo. Isso aqui não é um passo a passo. Isso aqui é uma ordem, tá? O que eu faço agora? Para que serve isso? Cara, tudo que você fez até agora, desde receber os leads e registrar esses leads no CRM, termina em gestão do funil. Você está gerenciando o teu funil de vendas. E no que isso te afeta, tá? Isso aqui vai ser bem resumido. Isso te afeta em como o dinheiro vai entrar no seu bolso. Então vou ler isso aqui bem rápido. Não vou descrever todos. Eu vou dar um resumo de um de outro. Base de dados, que é o que você tá. Todo esse trabalho foi para alimentar uma base de dados, beleza? Ela te ajuda a recuperar os leads e com isso você diminui o CAC. Você aumenta a sua conversão através disso, né? E bom, se você não faz isso, você acha que o lead desaparece depois que ele não entra mais em contato com você. Você está no mundo da lua, achando que tem leads infinitos no mundo e que isso nunca acaba. Palavras de quem prospecta 1.000 pessoas, 1.000 contatos multicanal por dia, né? É o que eu faço. Sim, os leads acabam, tá? Os leads para quem trabalha B2B acabam. Então eu não posso esquecer eles. Em uma cidade do interior de São Paulo, que é onde eu prospecto, eu não tenho lead infinito. E eu quero trabalhar até secar as oportunidades dessa cidade. Eu não descanso até que essa cidade inteira seja dissecada pelo que eu tenho de solução para os clientes que estão dentro do meu nicho. Beleza? Com isso, tendo uma base de dados muito bem esquematizada, temos um aumento da recorrência, que ajuda no faturamento progressivo, certo? Porque você cria uma base de faturamento onde você consegue ter uma boa previsibilidade, já que você tem clientes recorrentes. Você tem médias, você tem métricas que provam isso, tá? É muito legal. Com uma boa base de dados, você consegue aumentar o teu ticket médio. Porra, como assim? Cara, você sabe para quem você está vendendo. Você sabe quem é o seu público. Você sabe a hora de mudar o posicionamento. E você consegue fazer algo que eu coloquei lá embaixo, que é um upsell, um downsell, porque você consegue configurar os seus entregáveis, tá? Isso tem a ver com pacote de soluções. A única coisa, a única forma de vender que te permite ter esse controle do teu ticket médio, como se fosse uma arte marcial, como se fosse, porra, entendeu? Como se fosse o Bill Water do Jet Li, do Bruce Lee, perdão. Ser um cara fluido, um cara que controla tudo venda consultiva. Olha só. Porque se você entrega o teu produto pronto com uma tabela de preço pronto, que controle você tem sobre a venda? Nenhum. Nenhum, cara. Pix na lata. Tem nem o que falar isso aqui. Pix na lata, irmão. Adequei minha solução para o cliente. Tá tudo certo. Ele tem o dinheiro. Ô, irmão, você então é o decisor da empresa? Sim, sou eu. Não é sua mulher. Não. Não é seu sócio. Não. Pix. Tá, eu vou te mandar o Pix. E a gente vai fechar negócio. E pronto, acabou. E isso ajuda a acelerar a empresa, porque eu consigo pegar hoje o que eu pegaria em 6 meses, numa lapada só. Isso é importante para você continuar crescendo de maneira estruturada, para você fazer aquisições. E não faça a cagada de pegar todo esse dinheiro na lapada e ficar aumentando o teu gasto recorrente, tá? Não é para fazer conta, seu filho da puta. Se você for fazer conta, essa conta ela tem que ser pensada de maneira parcelada. Se eu peguei 30 mil agora, eu peguei 100 mil agora. Para um serviço de 6 meses, de 5 meses para ficar fácil, eu não posso subir o meu gasto para 25 mil. Ah, mas eu tenho 100 agora, mês que vem eu consigo cliente. Você vai arriscar que você vai conseguir mais 100 mil?
Então pensa, pensa. Agora, se eu quiser gastar algo numa lapada só, e seja o que Deus quiser, desde que eu consiga entregar, beleza. Isso não pode passar de 100 mil reais, porque o exemplo que eu dei passaria de 100 mil reais. Show. Fixe na lata. Upsell e downsell. Entra naquilo que eu te expliquei anteriormente, controle da negociação. A única forma de você fazer isso é com uma boa base de dados, um bom controle do que acontece na tua empresa. Você acha que tem controle, você não tem controle, tá? E isso, no final das contas, também é dinheiro no bolso, como eu falei, porque isso aumenta tanto o teu ticket médio como é, conversão, a tua taxa de conversão, porque eu consigo. Putz, eu não tenho esse dinheiro e eu percebo que é uma coisa real, tá? Porque as soluções que eu empilhei pro cara não atende. Eu disse a minha oferta. Eu disse a minha oferta. Tem um exemplo que o Igor dá que é muito bom, que já me serviu, já colocou dinheiro no meu bolso, que é, cara, o cara pergunta qual o preço de quê? Se você tá falando com uma clínica de estética, pergunta pra ela, devolve. Não seja um bunda mole, seja um cara corajoso. Pergunta, fala pra ela quanto custa. Quanto custa pra você fazer em mim aqui uma harmonização facial? Eu quero fazer um preenchimento labial. Quanto custa? Tem que ver, né? Ai, depende. Ai, tem que ver. Ai, tem que fazer uma avaliação. Pois é. Pois é. Como que eu vou ter meu preço? Se eu não sei o que você quer, o que você precisa, cara. Como que eu vou ter esse número? Como que eu vou ter esse dado? E sustenta a porra do silêncio, tá? Não se sinta um cachorro, cara. Você não tá pedindo dinheiro pra ninguém. Você não está pedindo dinheiro pra ninguém. Você não está roubando ninguém. Eu acho, né? Bom, fora isso, isso permite com que você melhore o seu comercial. Até porque você vai ter métricas do que funciona, do que não funciona, o público que funciona, o público que não funciona. Você vai ter faixa etária, você vai ter região, você vai ter o melhor momento do mês, porque tem empresas que não tem isso. Você tem, eu faturei não sei quantos mil reais no Natal, mas o resto do ano é uma merda. Cara, será que é isso? E a conversão sua? Se a sua conversão tá muito alta, no meio do ano, por exemplo, só que você vende menos, o teu problema é com geração de leads, não é de conversão. Olha só, vamos fazer um trabalho para gerar mais leads. Tudo isso termina em uma conversão maior. Eu coloquei sua conversão, mas ele termina um monte de coisa, tá? Coloquei porque sim, que foda-se, o negócio é meu aqui, entendeu? E é a maneira que eu pensei na hora ali. Bom, é isso. Isso tudo termina em dinheiro no bolso. Tem a ver com isso aqui, tá? Voltando. Eu acho que tá mais pro canal de venda do que tudo o restante. Porém, é para isso que você usa um CRM, tá? Eu tenho um CRM próprio. é, Trabalhei muito mais, quer dizer, estou construindo meu CRM, deixando claro. Tenho muito mais experiência com CRMs tradicionais do que com o meu. Afinal, é uma questão de tempo, porque eu usei por anos o RD como é isso. É, não sei se tem alguém me escutando. Se você me escutou até o final, sinta-se abençoado, porque eu estou mastigando para você muita informação de uma pessoa que já faliu, já ganhou muito dinheiro, já trabalhou com muitas empresas, já perdeu muitas empresas e não tem outra forma de aprender a não ser errando. Afinal, o que que você aprende no acerto? Acho que nada, né? Isso. Fiquem com Deus. Até mais.